ok? Ah, pastor, eu quero conhecer a origem da humanidade, né? Quando Deus criou o início das coisas. Então, você vai ler Gênesis. Começa pelo livro de Gênesis. É muito do desejo do seu coração, daquilo que te traz prazer. Ah, eu quero conhecer sobre o apóstolo Paulo. Eu quero conhecer a história, pastor, do apóstolo Paulo. Ótimo, livro de Atos, a partir do capítulo 9. Manda ver, entendeu? Manda ver, vai lá, estuda, lê. Por quê? Porque você está colocando um objetivo dentro da sua leitura. Lê por ler, lê porque tem que ler, não vai funcionar. Não vai demorar muito, você vai deixar essa leitura, vai achar a leitura chata. Ah, então eu já conheci sobre o apóstolo Paulo. Agora, eu quero, pastor, conhecer sobre o Espírito Santo. Olha, se você quer conhecer sobre o Espírito Santo, você vai lá em Atos capítulo 2 em diante, né? Você vai lá no livro de João, né? A partir do capítulo 14, por aí vai. Né? Então é do que você está buscando, é do que você quer conhecer a palavra do Senhor, amém? E aí vai, eu quero conhecer os personagens, eu quero conhecer isso, eu quero conhecer aquilo, e aí você vai de uma forma bem gostosa, bem prazerosa, sem pressa, sem seguir uma metodologia, né? De leitura da Bíblia, uma didática de leitura da Bíblia, né? E eu acredito que assim, porque é assim que eu fiz. Eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha tanta curiosidade de ler o livro de Apocalipse. E antes de eu me converter, me disseram que quem lesse o livro de Apocalipse, no final da leitura, morreria. Todo aquele que lesse o livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse não poderia ser lido todo, porque quem lesse o livro de Apocalipse iria morrer, né, após a leitura. Aí eu fiquei curioso. E eu comecei a minha leitura pelo livro de Apocalipse. Né? O livro de Daniel, porque eu escutei uma pregação, e o livro de Apocalipse para saber se realmente eu ia morrer ou não. Agora é claro que isso aí é uma conversa, isso aí é uma crendice, nada disso aconteceu, entendeu? E li o livro de Apocalipse. Outra coisa importante para você, né? Eu quero conhecer sobre Jesus. Leia o livro de Marcos, como eu já falei, leia o livro de Marcos, sem se preocupar com muita coisa. Não é? Sem se preocupar com o estudo metódico. Não é? Vai lendo, faça a primeira leitura do livro de Marcos. Aí você quer aprofundar o seu conhecimento, faça uma segunda leitura. Você vai lendo e vai marcando na sua Bíblia, ou com o papel ao lado, né, um caderno de anotação, aquilo que você não entendeu. Né? E aí você vai colocando essa palavra aqui, eu não sei isso aqui, o que é isso aqui, né? Como é que foi essa história, como é que aconteceu, isso aqui eu não entendi. Você vai anotando, sem esquecer que tudo isso tem que ser levado por um prazer. Né? Se não tiver prazer, você não vai fazer nada disso. Vai dar uma preguiça, esse negócio de anotar e procurar depois, vai dar uma preguiça muito grande. Mas quando a gente tem prazer nas coisas, a preguiça vai embora. Né? Então você vai anotando. Né? Você vai anotando os capítulos, os versículos. Se você não quiser riscar na Bíblia, eu gosto de riscar a Bíblia, né? Eu vou riscando, vou anotando aquele negócio todo e tal. E aí hoje, né, com a internet, imediatamente quando eu não sei uma palavra, eu vou aqui no dicionário da internet e eu vejo o que significa aquela palavra aqui, né? E rapidinho vou aqui na Bíblia de estudo na internet e aí eu vou enriquecendo o meu conhecimento bíblico, tá bom? Então, primeira dica, você ter prazer. Eu quero ter prazer de falar com Deus e deixar Ele falar comigo. Uma leitura prazerosa. Segunda dica, comece a leitura bíblica através de uma curiosidade do que você gostaria de conhecer e vá naquele livro que vai tratar aquele assunto. Ok? Você pode começar de Gênesis até Apocalipse, ou você pode, né, fazer uma leitura fragmentada dos textos, né, dos livros bíblicos, sem se preocupar, né? Aí já é a terceira
a quarta dica, né? Porque a terceira dica é você fazer a segunda leitura anotando algumas coisas, não é? Você vai anotando. E a quarta dica é você não se preocupar em decorar capítulos e versículos, não é? Eu vou aprender o que diz aqui no capítulo 1, vou aprender o que diz no capítulo 2. Não se preocupe. Primeiro, busque entender a história. Não é? Eu estou entendendo a história. Você está entendendo, você está compreendendo o que você está lendo. Não é? Porque às vezes a pessoa se preocupa, não, eu quero ser que nem um pastor, né? Ele sabe ali o capítulo, o versículo, quando ele fala no sermão, aquele negócio todo e tal. Eu quero ser. Não queira ser como ninguém, né? Que seja bom de Bíblia. Você vai ser bom de Bíblia se você seguir esse desejo, essa vontade de buscar ao Senhor através da sua palavra. Então o que você tem que fazer? Não se preocupe em gravar capítulos e versículos. Entenda a história como um todo. Entenda o contexto histórico, né? E não esqueça de levar esse conhecimento para aplicar na sua vida. Porque é um alimento espiritual. É algo que Deus vai falar, vai direcionar para a sua vida. Ok? Então não esqueça disso. Pastor, muitas vezes, quando eu estou no culto, quando o pastor fala lá, livro tal, capítulo tal, eu não sei procurar, eu não sei, e eu fico com vergonha, porque todo mundo já achou, e eu ainda estou folheando ainda a Bíblia. Olha, existe aqui um índice, por que você não vai no índice? Por que você não vai aqui no sumário? Por que você não vai no índice? Qual é o problema de você procurar aqui? Não tem problema nenhum não. Você chega, vai começar a palavra, você abre logo aqui no sumário, no índice. Está aqui todos os livros, todos os livros com as respectivas páginas onde você deve procurar. Então o pastor foi lá e disse, abra sua Bíblia aqui em Naum. Está aqui, sem problema nenhum. Tem gente que tem vergonha, né, de ir aqui no índice, no sumário. Naum, né, vai aqui em Naum. Aí você já vai ver a página que fica na sua Bíblia, no caso, né? Fica o livro de Naum, né? E ele vai dizer, abra sua Bíblia em Naum, capítulo 2. Aí você está aqui, vai ver, vai diretamente, como se faz em qualquer livro, gente. Não é como se faz em qualquer livro. Você vai lá na página e, indicada aqui no índice, você vai lá e pronto, achou, participou da leitura e presta atenção à palavra de Deus. Aí o pastor falou uma outra palavra, procure aí na Bíblia. Aí você já vai logo no índice. Vai de novo no índice, procure no índice. Você só vai se familiarizar em achar capítulos e versículos, livros, capítulos e versículos, com a sua prática de leitura. Entendeu? Com a sua prática de leitura. Aí, quanto mais você vai ler, você vai se familiarizando. E aí você já sabe exatamente, né, aonde você vai encontrar. Até que um dia você não precise mais ir aqui no índice, no sumário. Tá bom? Então fica mais essa dica aí para você. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, a primeira dica é você ter prazer. Buscar a palavra de Deus pelo prazer no Senhor. Tá bom? A segunda dica em diante é você fazer uma leitura descomprometido, né? De querer aprender logo tudo, de querer saber qual é capítulo, versículo. Não, você precisa ler a palavra do Senhor, fazer uma leitura para o entendimento, não é? Terceiro, você quer se aprofundar, aí outra coisa, você quer se aprofundar mais, aí você vai pegar o caderninho, né, de anotação, ou logo com o celular aqui, tem uma palavra que você não entendeu, um contexto que você não entendeu, imediatamente você busca aqui na internet, você, né, busca as informações aqui, anota, e você vai se aprofundando, e você vai recebendo aquela palavra, né? E a quarta dica é não se preocupar, né, que na hora do culto, que muita gente tem vergonha de
não saber encontrar os livros, né, os capítulos e versículos na hora que o pastor está falando. E a quarta dica que eu dei foi o quê? Vai lá no sumário, não tenha vergonha não, abre o sumário, vai lá na página e você vai encontrar o livro, o capítulo, ok? Vamos agora para... Glória a Deus. Então, estamos de volta nesse programa maravilhoso, Te Liga na Bíblia, né? Que maravilha, que bênção. Olha, você quer ser um patrocinador da nossa rádio? Então, fale conosco, amém? Fale conosco através da nossa rádio, tem um site da nossa rádio. Você pode também ligar para o número 98987897868. E se você quer ser um abençoador da nossa rádio, né? Abençoar a nossa programação, você pode fazer uma simbólica oferta de R$5 através do Pix, né? 488-172-95353. Pix 488-172-95353. Apenas R$5, tá bom? Você pode estar abençoando toda a nossa rádio, toda a nossa programação. Não deixe de ser um abençoador do nosso programa. Então, pessoal, tenha uma Bíblia para você estudar. De preferência, se você puder, compre uma Bíblia de estudo. Compre uma Bíblia de estudo. A minha aqui, ó, eu tenho várias Bíblias de estudo. Eu estou aqui com a Bíblia, né? Bíblia de estudo DAC. A DAC. Tem a Shed, né? Tem várias Bíblias aí. Essa aqui, a minha, ela é bem grossa, né? É bem grossa porque tem estudos temáticos. É muito bom. Pense, se você puder adquirir essa Bíblia aqui, tá bom? É muito bom. Você começa a ler e ela vai te jogando, né, para as outras associações de palavras, de ministrações, de aplicações. Então é muito bom. Outra dica, né? Às vezes a pessoa, ela compra uma Bíblia de estudo, mas ela não sabe usar. E por que não sabe usar? Porque ela não leu as instruções de como usar a Bíblia. Toda a Bíblia de estudo, ela ensina como estudá-la, né? Então você, quando comprar uma Bíblia de estudo, vai lendo as instruções, entendeu? Porque elas fazem várias ramificações. Você lê um texto e aí sempre tem lá, né? O númerozinho 1, a letra A, B, C, D. Isso tudo é para que você possa encontrar na parte de estudo aquilo que eles querem ensinar, tá bom? Então, é importante que você tenha a sua Bíblia, digamos assim, a sua Bíblia de estimação. Aquela que você vai ter uma afinidade com ela, de tal forma, né? Uma afinidade para a leitura, afinidade visual. Tem gente que já, olhando assim a Bíblia, já sabe exatamente aqui, né, pelo olhômetro, aonde estão os livros, né? E vai e abre certinho aqui. Ok? Então isso é muito importante, que você tenha familiaridade. Tanto que se você pregar a Bíblia de alguém e for folhear, você vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque você já está acostumado com a sua Bíblia, né? Tem gente que tem a mesma Bíblia há 10, 15 anos. Já até compraram outras, mas na hora de ler, na hora de fazer o seu devocional, na hora de fazer o seu estudo, ele prefere aquela Bíblia, né? Aquela Bíblia que ele ganhou logo no início, que ele se familiarizou com ela, tá bom? Então, é importante, outra dica, né? É importante que você tenha uma Bíblia da qual você vai se acostumando com ela, tá bom? De preferência, uma Bíblia de estudo, tá ok? Não se assustem se ela for grossa assim demais. Não se assustem. Tem gente que eu não vou ler isso tudo, entendeu? Não, se você tiver prazer na palavra de Deus, você vai ler isso aqui brincando, você vai estudar isso aqui brincando e vai melhorar o seu entendimento, vai melhorar a sua leitura, vai ser assim maravilhoso, a partir do momento que você tenha prazer com relação a isso, né?